busque não apenas a evolução do seu negócio, busque a transformação do seu negócio. Isso pra mim é muito óbvio, irmão. O cara que deve estar assistindo deve estar falando, caramba, isso é óbvio pra caramba. Antes de você ficar mais rico, você fica mais pobre. Porque no processo de crescimento de uma empresa, você investe. Fala, meus amigos empresários, empresárias, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do X5 Cash. Mais uma vez, estou aqui, eu, Vital Araújo, e meu irmão, meu sócio, Patrício Darvis. Vamos que vamos! Mais uma. Voltei, irmão, presencial. Agora sim, né? A gente que tava fazendo feito é melhor que perfeito, dando o nosso jeito agora. O primeiro podcast cara a cara, né? Já com eu mudando, né? De frente com o Gabi, agora é de frente com o Vital, né? Que massa, que massa. E hoje tem um tema top, irmão. Vou até puxar aqui a matéria que a gente teve no G1, Economia essa semana, que fala o seguinte: o Brasil perdeu mais de 400 mil empresas no primeiro semestre de 2023. É triste esse número, né, irmão? É muito triste. E eu vou trazer um dado que eu fui a fundo pesquisar e foram mais de 700 mil empresas, porque 300 mil foi de MEI. E nessa pesquisa eles não computaram os MEIs que foram fechados. Então, assim, imagine aí agora 400 mil pessoas, famílias, gente que perdeu emprego, pessoas que perderam investimentos financeiros, outros que perderam sonhos. Imagine a quantidade de confusão que aconteceu entre cônjuges, entre amigos que talvez apostaram nas ideias, né? A gente sempre fala no mundo das startups e no início de empresa que existem sempre os 3 Fs. Family, Friends e Fools. Ou seja, a família, os amigos ou os tolos. Então imagine quantas empresas que famílias investiram, que pegaram dinheiro do pai, da mãe, de um primo, as economias da família, e é isso que eu olho quando eu vejo esse número de empresas que fecharam. Não é só um CNPJ que acabou, não. São sonhos, são relacionamentos, e esse é o nosso objetivo hoje, para ajudar você, empresário e empresária, a não deixar a sua empresa quebrar, a não deixar a sua empresa morrer. A gente quer falar um pouco sobre como a gente pode fazer com que a empresa fique acima da linha da morte. Esse eu acho que seria um ponto muito bacana. E você é o host aqui, mas eu sempre faço a pergunta, e aí, Vital, como que a pessoa pode se manter acima da linha da morte? Fazendo uma comparativa entre empresa, pessoa jurídica e pessoa física, Massa. a minha pessoa, como que a gente pode? Você que é médico, que é um médico que cuida da saúde, que trabalha para dar longevidade para as pessoas, que estudou nisso, sempre foi um médico referência. Então, como que a gente pode aprender para não deixar uma empresa morrer, pensando agora como cuidar do nosso corpo? Massa. E eu gosto muito dessa comparação, porque é que a gente sempre fala, cara, empresa, ela funciona como um ser humano funciona. A gente brinca que uma empresa é um ser vivo, né? É um ecossistema vivo que dentro da empresa, para mim, é muito simples essa comparação por um único fato. Toda empresa é feita de gente, né? Então, se toda a empresa é feita de gente, ela também sofre com aquilo que gente sofre. Então, quando você pega para o ser humano, hoje se fala muito em performance, em você performar mais, dar mais resultado em termos de saúde. Então, a gente sabe hoje que tem vários aspectos que influenciam na saúde de uma pessoa. Saúde é muito mais que a ausência de doença. Eu acho essa frase muito forte pra caramba. Porque as pessoas, às vezes, elas só acham que têm saúde porque elas não estão doentes. Só que a doença, ele é o estágio final de desequilíbrios que acontecem antes. É a mesma coisa numa empresa. Às vezes vem um diagnóstico numa empresa, só que vem desequilíbrios muito anteriores, a empresa não estava saudável. Ele só não estava fazendo os exames necessários. Deveria. Então, quando a gente puxa para o ser humano, cara, primeiro, você precisa de indicadores no ser humano. Cara, se um paciente chega e me senta na frente do médico e pergunta, cara, como é que tá a minha saúde? Primeira coisa que o médico vai fazer é examinar, buscar indicadores no corpo, passar exames. Então você precisa ter exames que vão medir coisas que o olho não vê, mas as máquinas, as coisas veem dados, o açúcar do seu sangue, como tá a imagem do seu pulmão no raio-x. E aqueles indicadores é o que o médico recolhe para fazer um diagnóstico. Sem eles, não tem como você fazer um diagnóstico. Você pode até saber a probabilidade, mas, cara, o que é que vai dar o diagnóstico correto? Por que existe a UTI? E se existisse uma UTI empresarial, muitas empresas não morreriam, sabe, Patrícia? Porque na UTI você mede o tempo inteiro. Pressão, temperatura,
sei lá, Que diurese. massa. Até entra num aspecto interessante. Qual é a diferença de uma UTI, CTI e de uma enfermaria? Gostei. Aqui a ala vermelha, a ala amarela, gostei. Pra gente entender em qual... Agora vamos tentar fazer um Boa. desafio para você, empresário. Vital vai falar as diferenças e a gente vai fazer uma analogia da vida e nós vamos perguntar como tá a tua empresa, beleza? Então faz essa diferença pra gente ver se a empresa da pessoa que tá vendo a gente, onde é que ela tá. Se ela não tá nem no hospital, né? Se ela tá vendendo produto para o hospital. Massa. Vamos lá. Então, como é que funciona na saúde, né? Na saúde, não dá pra você receber todo mundo e tratar todo mundo do mesmo jeito, porque as pessoas têm condições diferentes e necessidades diferentes. Então, dentro de um hospital, que é uma instituição que ela é feita para atender a diversas complexidades, você tem várias áreas, né? Então, claro que cada hospital vai ter particularidades do sistema público, depende do país, do estado, mas em base, você vai ter uma área que vão ser para pessoas que estão com questões mais leves, com menos risco de vida, né? Risco de, enfim, de coisas graves. Então, essas pessoas vão ter um cuidado mais espaçado, vão ter necessidade de menos indicadores e vão ter um acompanhamento mais leve, né? Aí, a partir do ponto que você vai para a área amarela ou área vermelha, já são pessoas que estão com necessidades mais especiais, então pessoas que têm questões de maior risco. Essas pessoas, elas exigem uma atenção maior, elas exigem mais indicadores, então você vai fazer exames mais periódicos nessas pessoas. Você vai ter mais profissionais, você vai ter mais áreas do hospital visitando essas pessoas. Então, é como um paciente vai ter visita do cardiologista, às vezes ele vai ter que ter uma avaliação do nefrologista, ou várias áreas. Isso é muito legal para a gente fazer o comparativo com o meio empresarial. Aí uma pergunta, nutricionista é individualizado? Nutricionista. Às vezes a pessoa tem que ter um fisioterapeuta lá que vai visitar, que às vezes não é necessário na ala lá, que é mais na parte leve, mais né? branda. E aí vem a UTI. A UTI são os casos que necessitam de uma atenção maior, porque eles têm muito maior gravidade. Então, são as questões que têm maior gravidade, eles precisam de um monitoramento contínuo. Aí que tá, cara. Tem empresas que às vezes você tem na sua empresa, você precisa de um monitoramento contínuo. Você precisa medir a pressão o tempo inteiro, porque são variações muito rápidas que você pode correr em risco de perder a vida de um paciente. Então ali tem que ter um médico do lado, então você vai tendo cada vez mais um número maior de, você pensar, profissionais por paciente. Então você vai ter às vezes um médico que vai estar cuidando de um paciente apenas dentro de uma UTI. Então exclusivo ali do lado. Então você vai ter que precisar de mais profissionais dedicados a menos pacientes, porque eles precisam de uma maior atenção e um trabalho contínuo. Por quê? São variações que acontecem em curto prazo que podem botar tudo a perder. Então essas variações têm que ser monitoradas, sabe? E né, é a mesma coisa que eu vejo na empresa. É isso que eu ia falar. Vamos agora começar a fazer um paralelo agora para as empresas. Vamos lá, um paralelo. Se o cara tá com fluxo de caixa baixo, se ele não tem conta, dinheiro para pagar a conta de amanhã, e aí? UTI. Tem que estar olhando. Segundo por segundo. Vendeu, não vendeu, cadê? Isso buscar aí. forma de reduzir, de negociar. Isso. Agora, se a pessoa tem um caixa que dura aí para ele pagar o seu custo operacional por um ano, cara, não precisa Mais esse tranquilo. monitoramento. Isso. Ele talvez olhe esse fluxo de caixa de 15 em 15 dias, de 10 em 10 dias, porque ele vai ter talvez um funcionário que já está fazendo isso por ele. Sensacional. Entende? Agora vamos fazer mais. Cara, o cara que não tem os processos muito bem desenhados. É válido trazer aqui só para a gente trazer no estudo Causa a Morte do Sebrae. Eu fui pegar aqui só para os 3 aspectos e eu não me atrapalhar, eu não queria me atrapalhar, não falar algo que não é real. E o estudo Causa Mortes, ele mostra que os 3 aspectos o primeiro é planejamento prévio. As pessoas quebram seus negócios porque não tem planejamento. Então, sabe por que você, empresário ou empresária, talvez está levando sua empresa para UTI ou já esteja na UTI, porque você não tem o planejamento claro do seu negócio. Por exemplo, qual é a margem de lucro? Qual é o lucro que eu quero ter? A gente às vezes espera, quero faturar, eu quero vender o valor para pagar minha conta. Não, a gente tem que ter um planejamento claro. Caramba, quanto que é a minha projeção de venda? Quanto é a minha projeção de lucro? Qual é a minha projeção de custos, de despesas? Caramba, qual é a minha projeção de perda? Quanto de estoque eu tenho que ter? A gente tem que ter um planejamento prévio. Nessa mesma pesquisa mostra que, salvo engano, 58% das pessoas que quebraram não sabiam qual era o capital de giro necessário para manter o seu negócio. E aí essa é uma pergunta, cara, você tem clareza qual é o capital de giro para o seu negócio funcionar? Aqui na X5, a gente tem, hoje já vou fazer conta aqui, 8 meses já, nossa empresa começando agora, nós temos 8 meses aqui que se não entrar nenhum real, cobre o custo fixo.
Nossa meta é a gente ter aí 1 ano, quem sabe daqui a pouco 2 anos. Então, é uma construção. Eu tenho negócios em diversos níveis de maturidade. Tem negócio que tá de boa aí. Por 2 anos tem caixa para se parar tudo. Patrício e outros. Tem alguns, meu irmão, que tá com caixa lá para pagar hoje. Tá na UTI. Tá na UTI. Eu tenho algumas startups que estão nesse processo de encontrar o Product Market Fit, o fiofó da muriçoca, que a gente ainda está tentando encontrar qual é a precificação correta, qual é a persona correta. Já faço um convite aí para você pesquisar o que é Product Market Fit, e aí você vai entender essas nuances. Caramba, por que tem empresas que ainda estão com desafio de fluxo de caixa? Porque às vezes não encontrou qual que é a melhor precificação, qual que é o modelo de negócio correto, ok? Então, eu tenho empresas que estão nesse processo aí de construção. Então, planejamento prévio, ele é a primeira causa de morte, que tem levado muitas empresas para a UTI. O segundo ponto é a gestão empresarial. Cara, eu ouvi uma vez, eu tô me lembrando aqui, baixei minha... Porque eu lembrei desse episódio agora, não tava no script para falar, mas ficou cômico, porque teve a vez um empresário chegou para mim e disse assim: poxa, eu fui pego de surpresa, porque tinha que pagar o 13º. Como é que você é pego de surpresa para pagar o 13º? Entende? O cara, eu acho que ele foi lá, mês a mês, chegou o 13º. Fui pego de surpresa. Muitos empresários não estão preparados para gerirem os seus negócios. E aí eu faço uma pergunta: você, empresário e empresária, você tem habilidades, você tem estratégias e conhecimento para gestão empresarial? Eu quero te fazer um convite aqui bem especial. Você precisa conhecer quais são os processos para gerir uma empresa. E eu já vou te fazer um pedido, tá? Clica aqui no link, dá um joinha. Boa, começa a seguir. Seguir. Por que seguir? Porque aqui a gente vai dar diversos insights para você melhorar a sua gestão, tanto nos nossos podcasts, quanto também em diversas outras matérias que a gente está planejando soltar já aí com diversos experts que a gente tem aqui. Por exemplo, Tainá. Tainá é nossa professora, nossa mentora de gestão de qualidade. Ela tem ensinado aqui hoje, são 29 negócios, olha que coisa maravilhosa, cara, parabéns para nós. Já estamos revolucionando aí 29 negócios, pessoas que estão transformando a realidade dos seus negócios, contratando mais pessoas porque os resultados estão vindo, gente que está botando dinheiro no bolso, então é bacana. Então segue aí, e se quiser conhecer também mais sobre o nosso GICS, né, o Grupo de Implementação da Qualidade, coloca aqui no comentário: eu quero conhecer o GICS, eu quero ter mais qualidade no negócio, quero aprender a fazer uma gestão melhor, que a gente vai entrar em contato com você. Deixa seu contato ou manda seu e-mail que a gente vai te enviar um e-mail, beleza? Então assim, mas já vou trazer algo importante sobre gestão, sobre a gestão empresarial. Os processos estão bem desenhados? Existe descrição de cargo no seu negócio? Ele faz uma gestão de indicadores, como você bem falou. Hoje ele tem a matriz de risco do negócio, ele sabe quais são os riscos que podem acontecer. E se acontecer isso, como que vai agir? Entende? Isso é massa que você fala, porque dentro de hospital você tem protocolo para tudo. Até porque não vai... Você não espera que um paciente tenha uma parada cardíaca, por exemplo. Mas se tiver, existe todo um protocolo do que ser feito. Porque as pessoas acham, Patrício, isso aí é uma coisa que é lamentável nas empresas. As pessoas acham que tem que se preparar para o pior quando ele acontece. Quando não é verdade. Você tem que se preparar para o pior antes. Você já tem que estar preparado, né? Então a empresa tem que saber o que fazer. Cara, se a sua empresa tiver uma parada cardíaca, ou que seja no fluxo de caixa, que seja numa entrega, que seja onde for, o que fazer, sabe? Como você já se planejar para isso. E isso faz toda a diferença. É isso que salva vidas no meio médico, né? E nisso que você foi falando, eu quero trazer para quem está nos assistindo agora que existem hoje diversas metodologias ágeis para implantar no negócio. A gente utiliza aqui o OKR. Eu gosto de aportuguesar tudo. Objetivos e resultados chaves. Então, já vou pedir para minha equipe, na hora que colocar OKR aí para as pessoas começarem. Então, busque as metodologias ágeis que existem, para você poder ter modelos de gestão que simplifiquem a forma como você conduz o seu negócio, sabe? Então, esse é um grande desafio. E o terceiro é o comportamento empreendedor. Foi por isso que eu peguei aqui. Qual que é o grande desafio? Cara, o comportamento empreendedor, ele é muito volátil.
Vendeu, uhul, vamos, eu tô bem pra caramba. Não vendeu, caramba, não sei se eu tô fazendo certo no meu negócio, eu acho que eu vou desistir dele, sabe? A gente tem uma volatilidade muito grande e pior, como é que o empresário lida com uma pessoa que tá tendo resultados ruins no negócio? Ontem a gente fez uma reunião com uma cliente nossa do Infinity e ela disse, meu vendedor não tá vendendo e eu tô ali, não sei se demito, não sei se não demito. E eu falei, demite ele. E ela falou assim, mas é tão ruim demitir. Eu falei, não é literalmente que ela falou, mas é isso que ela... Cara, demite a pessoa que não tá tendo resultado. E aí o comportamento empreendedor sabe o que ele faz? Um dia ele melhora. Eu tenho medo de demitir. Cara, quando é que vai colocar a pessoa para fora? Quando é que vai tomar a decisão correta? Então, às vezes, o comportamento empreendedor, vamos falar outro, o comportamento empreendedor de a empresa começa a dar resultado, ela tira dinheiro da empresa para começar a melhorar o seu padrão de vida. E aí é a empresa pobre e o dono empresário rico. Entende? Ele para de investir na vaca e começa a investir no boi. Quer investir na vaca e no boi? Cara, a vaca é a empresa que dá leite, que reproduz. O boi, meu amigo, não dá leite, não reproduz. O boi só serve a carne, tem que matar a carne dele. E a gente faz o contrário. Então, é importante a gente começar a entender as causas que vai fazendo com que a empresa quebre, tá? É lógico, a última pesquisa que foi feita, estou até pegando aqui o dado, mostra quais foram os motivos para fechamento, que foi essa pesquisa Causas Mortes Sebrae 2016 e a última foi 2020. 40% falou, quase 41% falou que foi a pandemia e o coronavírus. Só que na minha compreensão, acredito que a maioria é verdade, mas muitos já tinham empresa que estavam para quebrar. E aí outros 41% falaram o seguinte, faltou dinheiro, faltou financiamento, faltou capital de giro, as vendas estavam baixas, tive prejuízo, falta de clientes. 7,8% falou que o motivo era burocracia, 6,6% dificuldade em contratar mão de obra, aí outros falaram 6,5% que era custo alto, imposto, e por aí vai. O que me chama atenção é que tudo isso bate nos 3 aspectos de planejamento prévio, de gestão empresarial e de comportamento empreendedor. E é isso que a gente quer proporcionar. Eu estou feliz em ver muitos dos nossos clientes crescendo. E essa é a nossa ideia, é fazer você crescer acima da linha da morte. É você aumentar o seu faturamento, aumentar a sua lucratividade, organizar a sua empresa. E essa é a nossa proposta. E aí vem a grande pergunta, né, Vital? Abrindo aqui nosso roteiro, já falamos um pouco sobre causas, né? É um ponto que eu gosto muito, até que é muito bom ter um roteirozinho. Eu quero parabenizar a minha equipe, o roteiro tá Jorge aí, Rafa e todos os outros que estão cuidando desse nosso... Ele trouxe algo aqui que é bacana, a falta de acesso a crédito. Só que eu vou mais além, não só a falta de acesso a crédito, o medo do empreendedor de pegar empréstimo. Porque eu acho que isso vem muito da cultura. O cara, a gente aprende, quer dizer, quando eu digo a gente, muitas pessoas aprendem que você não pode ficar devendo, você não pode pegar dinheiro. Não pegue dinheiro, empréstimo é a pior coisa que tem, você vai ficar devendo, você vai pagar juros e é um temor. Então o cara, quando fica devendo, ele já quer quitar logo todas as dívidas. Só que aí que tá, né? As pessoas confundem, né? Elas confundem muito essa questão de dívida, de você ficar devendo. E parece que toda dívida é ruim. Sempre ruim. E eu vou fazer uma pergunta para o empresário. A empresa quebra por causa de dívida? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. E sabe o que eu digo para você? A empresa não quebra por dívida. A empresa não quebra por causa da dívida. Por quê? A empresa quebra pela má gestão da dívida. Então, porque todos devem. Pega aí o Google agora e digite qual é as empresas mais devedoras do Brasil. São as grandes empresas. Então nós precisamos fazer uma gestão diferenciada. O que quebra uma empresa é falta de fluxo de caixa. Perfeito. Entende? Então pare aqui agora a X5 não venda mais nada. Cara, ela vai quebrar. Agora, se a gente ficar endividado, quebra? Não quebra. Não quebra. Porque a má gestão. Então, muitos, às vezes, têm medo de pegar um empréstimo, de botar dinheiro, que eu chamo dinheiro de outras pessoas, né? O DT ou o DOP, né? O dinheiro de outras pessoas, em especial de bancos de fomento, para ter capital de giro. Só que para financiar um carro, a pessoa... Ia falar isso agora. Ia falar isso agora. O cara não pega dinheiro para botar em empresa, Deus o livre, tem que estar tudo quitado. Mas vai comprar um carro, financia, vai comprar uma casa, financia, perder de vista. Perder de vista em 20 anos. Então, assim, a pessoa negligencia que o transformador da vida dele, da família dele, é a empresa.
É a empresa que vai levar a transformação que a família precisa. Eu vou lembrar, eu lembrei de um episódio aqui muito massa, que eu comecei a melhorar a minha vida e aí fui comprar a minha primeira casa. Tinha dinheiro, ia comprar em um bairro mais afastado. Aí eu e Rogério amamos, e Rogério, bora comprar casa? Aí eu, pô, que massa, bora. E aí eu fui pedir o conselho ao meu tio, né? Que eu sempre digo, empresário tem que ter um mentor. E aí quando eu falei pra ele, aí meu tio, vou comprar casa, ele disse, você não vai comprar casa coisa nenhuma. Você vai comprar um carro melhor para que você possa visitar os clientes, para que você possa ter mais conforto, para que você chegue mais descansado. E aí você vai vender muito para comprar uma casa em um local melhor, uma casa melhor. Aí eu disse, caramba, velho. E outra, continue morando de aluguel. Não é para comprar, eu falei, não é para financiar a casa, nem nada. E eu falei, caramba, velho, olha que pensamento louco. O dinheiro deveria ser investido para a melhoria do meu negócio. Entende? O carro era o meu negócio. O É negócio... porque uma casa nunca vai comprar outra casa, mas uma empresa vai comprar várias casas. Caramba, meu irmão, é isso. É a empresa que vai mudar o jogo da sua família. Só que o quanto a empresa, você está tirando muito da sua empresa para já mudar agora. Então eu sempre digo que é assim. Essa é a matemática, sabe? É empresa pobre. Empresa rica, empresário pobre. Não, cara, empresa pobre, empresário quebrado. É isso. Empresa pobre, empresário quebrado. Empresa rica, empresário pobre. Empresa milionária, empresário rica. Empresa multimilionária, empresário milionário. A empresa sempre tem que ser mais rica do que o seu dono. É aí onde o jogo muda. Porque o que vai transformar a realidade do negócio é a empresa. Só que eu já falhei nisso. Eu mesmo, depois de ter aprendido isso, eu falhei por um tempo. Eu queria ter mais retirada, botar mais grana, porque a gente vai mudando o padrão de vida e o que acontece? A empresa tem que agora abastecer o seu padrão de vida e você não baixa. E, cara, isso é louco porque eu vejo a maioria dos empresários fazendo isso. Eu sou investidor anjo, nós somos, né? Temos a X5 Ventures. Hoje eu invisto em 32 negócios, Vital já está em quantos negócios? 6 negócios. Em 6 negócios, tá vendo aí? Você veio pro meu mundo, você tá ficando doido, meu irmão. E qual é a coisa... Vou falar de um episódio que aconteceu aqui. O cara tinha uma startup, um negócio bem bacana, e na visão dele, e a ideia era maravilhosa, e aí ele foi levar para um amigo, e esse amigo meu, Daja, esse eu vou falar, um amigão Daja, não vou falar o nome do cara nem da empresa, e aí a pessoa veio conversar, e Daja, Patrício, eu quero que você me ajude para ver se você entra comigo. Eu disse, beleza, vamos lá. E quando eu fui conversar, aí o cara chegou assim e disse, pô, eu quero que vocês entrem no negócio, porque o negócio é bom. Aí eu falei, tá bom, o negócio é bom, e por que você tá como funcionário e não tá 100% dedicado ao seu negócio? Ele, o cara tava como funcionário de outro... Ele tinha funcionário de uma ele empresa. Ele tava com emprego e cuidando do negócio. Aí eu falei, é porque minha esposa tá grávida, e aí eu tenho que ter um valor. Eu falei o seguinte, ok, você tem carro? Ele tem. Ele é financiado? Não. E por que você não financia seu carro para botar nesse negócio e você sair da empresa e você ficar 100% focado no negócio? Ah, porque não sei o quê. Então, assim, as pessoas... Ele não acreditava no negócio. Não acreditava no negócio. Aí ele quer que eu bote meu dinheiro no negócio, o seu dinheiro, nosso dinheiro. Então, o que acontece com muitas pessoas? Elas não acreditam no seu negócio e começa agora a investir em si mesmo. Ah, vamos aproveitar enquanto tá dando leite, deixa eu tirar logo. Ele não acredita no projeto a longo prazo. E essa é a mentalidade do empresário brasileiro. E ele não tem uma mentalidade de médio e longo prazo. Ele deixou aproveitar logo, porque eu não sei, a fase tá boa. Então, empresário, você e empresária, você precisa investir no teu negócio. Acredite no seu negócio. Esse é a grande disrupção que vai acontecer. E como é que eu posso investir no meu negócio? Aí vou falar, gaste uma ruma de dinheiro, como a gente diz aqui, mas invista muito na sua educação. Ao invés de você comprar um carro caro, cara, pague uma formação cara. Contrate uma consultoria que vai ajudar a elevar. Cara, a gente vai comprar um carro hoje 80, 100 mil. A pessoa não tem coragem de investir 20, 30 mil em uma consultoria, em uma mentoria, sabe? É isso que eu não consigo entender. O cara, o empresário, ele tem medo de investir no próprio negócio, mas ele tem coragem de dar 100 mil, 150 mil em um carro, sabe? E eu acho que o mais preocupante não é nem isso. É como eu vejo pessoas, na medicina eu vejo muito isso. Um amigo meu pessoal recentemente falou, caramba, não tenho dinheiro para investir no meu negócio, tô sem dinheiro, várias oportunidades aparecendo, não tenho dinheiro. Mas, cara, tá trocando de carro, tá com casa, tá com imóveis, e o dinheiro
toda a renda indo para tudo isso e não tem dinheiro para investir naquilo que vai comprar todos os imóveis que ele quiser, sabe? Essa é a parada mais triste. Então, as pessoas vão até o talo naquilo que não precisariam necessariamente e não conseguem dar o primeiro passo naquilo que seria o mais importante para virar o jogo. Esse é o mais complexo. E outra, e às vezes não tem resultado e ela não entende porque não tem resultado. Eu sempre falo o seguinte, tem uma parada que pra mim é bem profunda. Tá tudo bem uma pessoa querer levar uma vida simples, sabe, Patrício? Eu já julguei pessoas antes porque não tem ambição e tal, e hoje eu entendo cada um vive a vida que quer e eu não sou ninguém pra falar como alguém tem que viver a vida. Então tá tudo bem o cara querer ter resultado simples, o cara querer às vezes ser empregado ou o cara querer ter um concurso público, tá tudo bem. O problema é o cara fazer isso e esperar que a vida dele dê um boom. Cara, você não faz nada pra sua vida dar um boom, você não empreende, você não toma riscos, não investe no que tem que investir e espera que a vida dê o boom que só vai acontecer quando ele fizer o que tem que ser feito. A incongruência, pra mim, é a raiz da frustração, sabe? E eu vou falar, não é só querer dar um boom, é querer viver a vida que o cara que tá pagando o preço está vivendo. Exato. E começar a dizer, ih, deu sorte, ou tá roubando, sabe? Que é como o empresário é julgado, né? E você, na sua fala, você me fez lembrar de uma frase que eu acredito muito e que o empresário precisa aprender, Vital. Antes de você ficar mais rico, você fica mais pobre. Porque no processo de crescimento de uma empresa, você investe. Eu acho que são as duas montanhas, né? É isso aí. Você tem uma montanha e outra montanha maior. Pra você subir, você tem que descer a montanha menor pra subir a maior. Exatamente. Não tem outro caminho. Só que o empresário fica com medo de... agora vamos segurar. Comecei a ganhar um dinheirinho, bora segurar, vamos fazer aqui acontecer. Não, empresário, você tem que investir no seu negócio. Como é que eu coloco a minha empresa acima da linha da morte? Aí eu acho que talvez essa é a pergunta pra gente começar a responder, né? A virada daqui. O que faz uma empresa quebrar... e o que agora faz ela estar acima da linha da morte. A primeira coisa que eu vou falar que eu acredito verdadeiramente está em investir em pessoas. Pessoas certas no barco, pessoas certas fora. Entende? Esse é um conceito que Jim Collins pega e ele começa a mostrar em que a maioria das empresas que performaram melhor, isso está no livro Empresas Feitas para Durar, e aí você pode ler Empresas Feitas para Vencer, Vencedoras por Opção, Porque os Gigantes Caem, super recomendo esses livros. E ele traz que, cara, é necessário ter as pessoas certas dentro do barco. Só que a pessoa certa, você sabe qual é a primeira pessoa certa? Ele chama da liderança nível 5, a gente chama aqui liderança X5. Você, como líder, tem que ser uma pessoa que fomenta a fazer o outro colocar em prática o que ele não quer, a realizar o que ele não deseja, mas que ele faça de forma feliz ou infeliz também, mas ele tem que fazer o que precisa ser feito. Então, como liderança, eu já começo, esse é o ponto. Patrício, como é que eu causo essa disruptura e começo a colocar a minha empresa acima da linha da morte? Investindo em pessoas. Antes de você continuar, e agora que a gente vai entrar na melhor parte, que é realmente o caminho, eu quero até fazer um convite para as pessoas, Patrícia. Até a Rafa me mandou aqui. Nós vamos ter um desafio chamado Desafio Negócio Lucrativo. Se você está ouvindo esse podcast, eu quero lhe convidar. Eu e Patrício aqui queremos lhe convidar para participar do Desafio Negócio Lucrativo, que é para você compreender melhor o seu negócio e você aumentar os seus lucros. É como você aumentar pelo menos 20% dos seus lucros, tá? Vai acontecer nos dias 16, 17, 18 e 19 deste mês de setembro, tá? 16 a 19 de setembro. Então você vai ter essa possibilidade. Setembro não, de outubro, irmão. Minto, de outubro. Setembro já... Perdão, você passou 16, 17, 18, 19 de outubro. Na minha mudança eu fiquei... Já não sei mais o tempo. Tic-tac demorou de fazer a volta aí. Piada interna, pessoal. 16 a 19 de outubro tem esse desafio. Então clica no link aqui na descrição desse vídeo, se inscreva, é gratuito, tá? Não tem por que você não participar. E assim, eu e Patrício, nós temos aqui um sério problema. Nós não nos economizamos, independente se pagou, se não pagou. Nós vamos fazer sua empresa aumentar sua lucratividade e você vai ter vários outros benefícios, tá? Então se inscreve e você não vai se arrepender. Era isso que eu queria dar esse convite para as pessoas. Link na descrição. E aí segue, meu irmão. Como manter a empresa acima da lei da morte? Pessoas... Já vou falar. Então, compartilha esse link aí com amigos, com amigas. Já começa a seguir a gente. Tem que... Clica no sininho. Se tá gostando, clica em joinha. Se não tá gostando também, clica no negócio para baixo. Pra gente saber também, né? Lógico, a gente precisa saber. Então, eu vejo que a gente precisa evoluir em pessoas, sabe? Eu, como líder, preciso melhorar.
eu, com os meus colaboradores, preciso melhorar. Então, começar a deixar a empresa acima da linha da morte tem que haver com pessoas. Eu tenho que ter um time motivado, ou se não tiver motivado, meu irmão, esse time tem que entregar resultado. Aí, no próximo passo, o que a gente tem que fazer? Construir uma visão. A maioria das empresas não tem uma visão muito bem estabelecida. Pô, qual é a nossa visão? Se eu não tenho uma visão, eu vou me frustrar. Eu vou fazer uma comparação aqui, cara. Nós temos 2 funcionários de venda. Exemplo, tá? Um funcionário acredita na visão e outro não. O que vai acontecer? Contaminação. Os 2 vão se desmotivar. É isso. Porque o que não acredita na visão vai começar a infectar. E às vezes os resultados não são tão bons. E o que vai acontecer? Tá vendo que eu falei? O cara que tá lá desmotivado. Se ele tá motivado ou não, você precisa fazer com que ele... E imagine o pior, é até mais grave. Imagina a pessoa sem resultado por uma desmotivação, aí fala, não, já sei como resolver, vou contratar mais gente. E começa a contratar gente e é aquele lance da laranja podre no meio do saco lá, né? Que vai apodrecendo todo, daqui a pouco você tem um time todo indo na direção errada e acha que o problema é a contratação. Exatamente. E que coisa louca, né, Vital? Talvez a pessoa fale, o que é que eu faço para não quebrar? É vender mais, é aumentar a lucratividade. Calma. Porque se você não tiver uma boa liderança, se você não tiver as pessoas certas, o que vai acontecer? Nenhum plano vai acontecer. Nenhum plano vai ser de sucesso lá no campo de batalha. Porque as pessoas vão boicotar, as pessoas vão negligenciar. Eu lembro que em 2011 foi um momento difícil no meu primeiro negócio e, cara, a gente fez uma mudança lá de separação, em que Júnior foi cuidar de filial e eu fiquei cuidando de resto dos que eram parceiros. E eu me lembro que a gente fez uma divisão na equipe e eu falei, e agora, velho, o que eu vou fazer? E eu me lembro que eu reuni a equipe, eu trouxe todo mundo para perto de mim e disse, cara, somos nós. Não é Patrício, não é A, B ou C, somos nós como time. Todo mundo comprou a ideia e nós conseguimos fazer aquele negócio crescer novamente, chegar a um degrau que antes nós não estávamos, foi necessário fazer com o time. Então, eu tenho pessoas, eu invisto em uma visão, eu construo uma visão e aí vem agora o próximo passo, que é criar um modelo de gestão que seja eficaz dentro do meu negócio. A gente aqui, hoje, trazendo uma metodologia ágil, a gente convida você a implantar OKR 5W2H. É isso. OKR é o quê? Objetivo, resultado-chave, 5W2H, como fazer um plano de ação e você ter as pessoas acompanhando esse processo. Olha que louco. Então vamos fazer uma revisão aqui. Vamos então lá. Você fala que, cara, beleza, se eu quero deixar minha empresa acima da morte, primeiro eu tenho que ter cuidado do time, para as pessoas certas. Então, Isso. pessoas certas dentro do É barco. importante falar que a gente está falando do ambiente interno, tá? Isso, ambiente interno. E pessoas erradas fora do barco. Depois eu pego o time e tenho que mostrar uma direção. Então eu tenho que ter uma visão clara em que todos saibam para onde a empresa está indo, saibam, enfim. E depois que eu tenho uma visão e as pessoas, eu crio um passo a passo, que é o que você fala. Vou criar um plano, um gerenciamento de projetos, vou fazer o que é que tem que ser feito, quais são as metas, as métricas. E aí, na minha mente só vem uma coisa. Cara, Patrício, isso para mim é muito óbvio, irmão. O cara que deve estar assistindo deve estar falando, caramba, isso é óbvio pra caramba. É óbvio que eu tenho que ter pessoas, é óbvio que eu tenho que ter uma visão e é óbvio que eu tenho que ter um passo a passo para chegar lá. E aí, irmão, é óbvio E demais. sabe qual é o problema? É que não faz. É tão óbvio, a gente acha tão óbvio, tão óbvio. A gente é tentado aqui na X5 a não fazer isso. E todo empresário é tentado a não fazer isso. A gente tá sempre querendo a melhor estratégia. É o óbvio. Tem que fazer o óbvio. Entende? Dentro do ambiente interno, a gente tem que estar provocando sempre a fazer o óbvio. Só que a gente tá... Pô, por que a empresa grande, por que o grande negócio tá lá? Porque ele faz o óbvio. Pesquise as grandes empresas. O que ele faz? O óbvio. Inclusive a inovação, que é óbvio. É o que a gente sempre fala. A gente sempre fala do domínio do óbvio, né? E às vezes o empresário, ele tá tão preso no operacional. E aí eu até falo pra você que tá assistindo a gente, cara, comece a analisar o seu dia a dia, seu cotidiano. E será que você tá olhando para aquilo que é óbvio? E para as coisas que são óbvias, estão na sua cara, mas o empresário ele não consegue olhar. É impressionante como, às vezes, grandes consultorias que se paga milhares, centenas de milhares de reais, elas vêm dentro de uma empresa só para mostrar coisas que são óbvias para o empresário. Eu vou fazer mais. Às vezes não. Ela vai só para mostrar que é óbvio. Quantas vezes eu já gastei milhares, ao longo do tempo, milhões de reais em consultoria
e o cara só resolveu o óbvio dentro da minha empresa. Patrício, o que é o óbvio? Eu acho que essa é a pergunta. Boa. Mas o que é o óbvio? Cara, é fazer o plano estratégico. O plano estratégico é visão, é você desenhar para o cara a descrição de cargo dele. E aí, qual é a sua descrição de cargo? Vamos lá, qual é o processo que você tem que executar? Qual é a entrega que você tem que fazer? A gente precisa construir isso. Os meus grandes negócios cresceram porque crescemos e fomos organizando. Tem um monte de gente que diz assim, cresce e organiza. Cresça muito e depois organiza. Cara, por que não dá para fazer os dois? Nós estamos vivendo o tempo do i, não do ou. Ou eu cresço ou eu organizo. Não, forte. eu cresço e organizo. Esse é o nosso desafio como empresário. Só que às vezes a gente tá pensando só, vamos crescer, vamos crescer. Vamos crescer, bora crescer. Caramba, é igual aquela borracha que vai longe, mas volta cada vez mais forte, sabe? Então a gente precisa criar essa estrutura simultânea de um crescimento de faturamento, um crescimento de organização, mas ao mesmo tempo de um domínio do óbvio. Quer ter regras claras, quer ter normativas muito bem estabelecidas. Eu falo sempre o seguinte, olha que coisa louca que são simples. POPs, procedimento operacional padrão. Patrício, precisa todo mundo fazer. Cara, a pessoa precisa saber o que ela faz. Sabe? Aí o que a gente faz? Coloca uma pessoa, depois coloca outra, a pessoa aprende com quem está fazendo e a pessoa está fazendo errado e a gente cria uma cultura na empresa de fazer errado, porque a pessoa achava que fazia certo e o empresário vive reclamando. Não é isso que acontece com você, empresária. Você vive reclamando das pessoas. Por quê? Porque as pessoas fazem do jeito que elas acham que é o melhor. Tem que ter lá um processo muito bem desenhado, tem que ter um fluxograma de como que funcionam as coisas. Caramba, tem que ter um organograma para saber os níveis hierárquicos, quem responde a quem. São desafios que a gente vai estar organizando para fazer uma reunião para a gente reestabelecer o organograma aqui da X5. Eu acho massa você falar isso, que as pessoas às vezes elas alucinam o seguinte, cara, pô, Patrícia, você tem 32 negócios, tem negócios gigantes, negócios que faturam bilhões. Pô, como é que você vai ter uma empresa que não tem isso ainda? E as pessoas não entendem que existe a maturidade do empresário e a maturidade do negócio em si. E não adianta, às vezes, achar que o cara, às vezes, vem de um outro negócio que já teve sucesso, e aí tá aí o desafio de algumas pessoas, vem para um negócio menor e acaba se frustrando, porque não tem a ver com a pessoa, e sim com a empresa. Enquanto as pessoas não entenderem que uma empresa é como um ser humano, então, cara, nós é como, pô, você é o pai da X5, nós somos pais da X5, mas, cara, a X5 é um bebê que vai ter que aprender a andar e não tem como a gente andar por ela. A gente tem como ensinar, indicar, mas a empresa ela tem que criar uma maturidade. O caminho de maturação da empresa, ele é único e próprio do negócio e não do dono da empresa. Claro que o dono da empresa ele tem que estar preparado para isso, porque ele tem que ser um mentor. Imagina se nosso pai, nossa mãe, quando ele estivesse caminhando, ele falasse, não, para de caminhar que eu vou caminhar por você. A gente não vai aprender a caminhar nunca. Eu acho que esse insight é muito forte para as pessoas entenderem, até para quem quer ter mais de um negócio, sabe? A pessoa teve um sucesso de negócio e falou, pronto, já sei o que fazer. E ela vai para outro negócio com expectativa e lá em quebra. cima. E quebra. E sabe o que é pior? Ela começa a consumir o leitinho dessa empresa aqui para botar no outro, daqui a pouco quebra os dois. Eu vim ter um outro negócio, eu sempre... Patrícia, tem um monte de empresa. Eu vim ter um segundo negócio depois de quase 14 anos de empresa, de focar numa empresa e deixar ela muito bem estabelecida, sabe? E também eu invisto em muitas startups, tem fundos, eu tenho, tô no pools de investimento, que tem pools que tem 10, 11 startups, e aí eu só acompanho os reports. Eu acho que é importante saber, existem níveis de investimento, de amadurecimento, e é isso que a gente quer levar para o empresário. Já trabalhamos lá aqueles aspectos, né? Gente, tanto o empresário, os colaboradores como o próprio empresário. Falamos sobre ele ter um planejamento, falamos sobre ele ter metodologia ágil de gestão. E aí eu vou entrar agora até fazendo uma resposta ao que o levantamento do Causas Morte do Sebrae traz. Os 3 aspectos que tem a ver com planejamento prévio, com gestão empresarial e comportamento empreendedor. Já falamos de planejamento, já estamos falando de gestão. E até agora a gente não falou de vender, de nada. E é isso que o cara tem que entender. Caramba, Patrícia, mas para estar acima da linha da morte, se você não tiver isso muito bem organizado, você vai viver sempre a síndrome de Chicó. Tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre. Porque você vai lá dar um gás e se esgota e pela força você consegue. Só que chega em determinado momento você vai
desmotivando, saindo da empresa, ou ganhou dinheiro demais, ou então você acaba com o seu casamento, com tudo, porque a empresa se torna algo mais importante, a empresa não anda sem você, e aí é onde começa o grande fracasso, não apenas nos negócios, mas na vida como um todo, né? Então, aí a gente entra nesse processo em que eu preciso, de uma vez por todas, fazer com que o meu negócio não dependa de mim. Patrício, como é que eu faço isso? Você precisa agora, já falamos, trazer pessoas que são melhores que você e começar um processo de delegação nessa gestão, entrando no comportamento do empreendedor. E para quem fala assim, Patrícia, porque é comum, a gente ouviu ontem isso. Ah, mas a pessoa não faz igual a mim. E o empresário que tá no operacional, ele vive essa parada aí. Caramba, ele chama alguém que não domina o negócio, porque não viveu tudo que ele viu na empresa. A pessoa começa a fazer e fala, não faz igual a mim. Ele puxa de novo e tá sempre na operação. Pronto. E aí? Eu vou fazer, essa é tese minha, tá? Essa é boa. Eu ia falar isso. Então, como é que você faz? É bem simples. Primeiro você faz, depois você faz e o outro vê. Depois o outro tá fazendo e você vê. Daqui a pouco o outro faz e ele discipula alguém. E depois o outro tá fazendo e o que acontece? E ele tá vendo e esse processo se perpetua. Só que o que acontece? Eu acho que só eu faço e eu não coloco ninguém para ver o que eu faço, eu não ensino ninguém. E nesse processo de ensinar você não só, ó, Vital, vai lá e faz. Senta aqui do meu lado, não é? Vamos desenhar um processo juntos. Vamos entender como são os fluxos que acontecem. Vamos desenhar quais são as normativas que tem que fazer. É isso que o empresário precisa fazer. Mas ele não faz. Ele sente absoluto. Por exemplo, quem paga a conta na sua empresa? Ou é você ou na maioria das pequenas empresas é um familiar. Às vezes a pessoa é incompetente e não entrega. E eu falo de incompetente mesmo, não é porque ele é ruim, não. É porque não tem a habilidade necessária. Não tem competência. Não tem competência. A incompetência aí de não ter habilidade, de não conhecer. Aí você botou ele lá para pagar a conta, mas ele não faz um fluxo de caixa, não fecha DRE, ele só paga a conta. Paga, conta e traz boleto para você, paga a conta, cobra e você não cria toda uma estrutura financeira para que a pessoa pague, que outra pessoa faça conciliação bancária. Caramba, tem empresa que não faz conciliação bancária, Vital. O cara não sabe se pagou certo ou errado. Só depois se a pessoa reclama, se o cliente reclama. Mas vamos lá, então. E nesse processo tem que entrar também o comportamento empreendedor, sabe? Você é neurocientista, você é terapeuta, você é médico. Cara, o maior problema é que esses empresários não têm um comportamento adequado e eles precisam melhorar a inteligência emocional, eles precisam melhorar a forma como eles se comportam. Isso teve que acontecer comigo. Eu venho com diversos traumas, eu venho com diversos problemas familiares que repercutiram na minha vida como empreendedor, porque eu sou um ser integral. Do jeito que eu sou um marido, eu sou um empresário, eu sou um pai. Então, a gente precisa começar a estabelecer uma integridade ou uma integralidade do nosso ser como um todo, sabe? Então, a gente precisa melhorar eu preciso melhorar esse meu comportamento. E como é que eu melhoro meu comportamento? Eu preciso começar agora a mudar a minha mentalidade. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação gera resultado. Só que como é que eu mudo meu pensamento? Mudando minha programação mental. Então eu tenho que ter acesso a novos conhecimentos. Eu tenho que ter acesso a novas experiências. E isso você sabe melhor que eu. E eu já vou provocar aqui você, empresário. Cara, você tem que ir para uma imersão X5. Isso. Você tem que ir investir. Vou dar nomes aqui. Você tem que fazer um método CIS de Paulo Vieira. Você tem Rodrigão Cardoso, que é nosso sócio, que fazia Ultrapassando Limites. Tem Marcelo Lilman. Tem tantas pessoas que ajudam o desenvolvimento de inteligência emocional. Tem que começar a frequentar ambientes de desenvolvimento, as palestras que o Sebrae promove, palestras que muitas pessoas promovem. Não tem só a X5 que faz. Eu recomendo você vir para a X5. Não só fazer nosso jabá, mas porque nós causamos de fato uma transformação. Nós aqui temos um sério problema. Nós entregamos demais. Nós não temos enrolação. Nós entregamos. E esse é o nosso papel. E às vezes a gente deixa de vender porque a gente não faz todo aquele... Pitch, corta aí, não sei o quê, e promete, vem. Porque a gente quer entregar o resultado. Eu tenho pouca paciência, Patrícia tem menos ainda. Inclusive, até aproveitar esse momento, se você quer se aproximar, né, Patrícia? Você que está assistindo a gente, quer participar da nossa imersão, se identificou com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de cuidar de negócio, cuidar de pessoas,
Eu convido você a saber mais da Imersão X5. A próxima vai ser dias 24 a 26 de outubro, lá em São Paulo. Fica ali no estúdio do meu irmão Marcelo Lilma, que fica ali do lado de Congonhas, do aeroporto. É uma imersão incrível de 3 dias para você aprender toda essa metodologia. Pessoas, processos, você entender também toda a parte financeira, vendas, marketing, tudo 360 do seu negócio, para preparar seu negócio para ter um crescimento exponencial. Então fica o meu convite para você, empresário, para estar lá com a gente, né, irmão? É isso aí. Então vem, porque é disruptivo e as pessoas que estão participando estão tendo resultados incríveis. Segue lá meu Instagram, o Instagram da X5 Business, de Vital. Lá tem diversos depoimentos e você pode estar acompanhando a gente aí e você vai ver que é real, sabe? É porque é feito de empresário para empresário. E aí agora, para avançar, Vital, agora depois de discutir tudo isso, eu entro nos aspectos agora mais estratégicos. Nós falamos até agora de força de vontade, de habilidades e de conhecimentos. Agora vamos para estratégias. Como é que eu faço para que a minha empresa consiga, de uma forma muito especial, ficar acima da linha da morte? Melhorando lucratividade e aumento do faturamento. Como que eu melhoro minha lucratividade? Primeiro, focando no que é controlável. Cara, Essa é a parte mais disruptiva. Porque o cara acha que para ele aumentar lucro, ele tem que vender mais, ou ele tem que cobrar mais, ele tem que vender mais produtos, e ele não foca no que ele tem controle. E o primeiro passo é foco no que você tem controle. Cara, o que é que você tem controle? No caixa da sua empresa. Você tem controle na margem do seu negócio. Você tem que ser a pessoa que toma a decisão. Quem tem que tomar a decisão do seu preço não é o seu concorrente. Mas, Patrício, se eu não baixar o preço, não vende. Essa é coisa da tua cabeça. Isso está na tua mentalidade. E se esse é o cliente, perca esse cliente e queira clientes que estão dispostos a fazer serviço com você com o preço que você tem. Então, assim, a gente precisa trabalhar no que é controlável. E aí, você vê até pegando... Você pega um caso, às vezes tem médico que ele tem medo de aumentar o preço da consulta. Pega um exemplo. Ele tem medo de aumentar o preço da consulta porque vai perder paciente. Só que às vezes o que ele aumenta de preço e o que ele perde de paciente, olha que louco. Às vezes ele ganha mais ou ganha a mesma coisa trabalhando 50% do tempo. Bora fazer uma conta. Aí, você me provocou, bora fazer uma conta de médico. Vamos lá. Se o médico atende 10 pessoas por dia a R$100. De R$1.000 por dia. R$1.000 por dia. 20 mil por mês, você vai atender 20 dias por semana. Se ele agora pega 10 a 100. Agora, se ele pega, aumenta para R$300 e ele atende só 5 pessoas. Ele vai ganhar 1.500. Ele aumenta 50% de faturamento, trabalhando 50% do tempo. Esse é o cálculo. E a galera não entende isso. Essa é a conta. E o cara, mas isso só faz em médico. Não, isso também em produtos. Eu vou dar um exemplo. Cara, eu não sei se eu repito os exemplos, mas é porque vem na cabeça. São exemplos muito fortes. Eu estava com um amigo que tem supermercado e ele começou agora no sistema a olhar o seguinte: eu quero que a minha empresa tenha margem acima de 50%. A minha margem, o meu lucro tem que ser acima de 50%. Foi o que ele fez. Ele pegou produtos todos que tinham abaixo de 50% e ele está trabalhando... Não tirou não. Ele está trabalhando agora aos poucos para aumentar essa margem. Então, um produto que ele tinha margem de 30%, ele tentou levar para 35%, 40%. O que era de 35% para 45%, 50%. Então, ele está fazendo um trabalho gradativo de aumentar a margem por tipo de produto. Então, produto de cesta básica geralmente é menor. Caramba, o que eu posso mexer no produto de cesta básica que vai aumentar um pouquinho? Eu posso mexer no feijão e no arroz? Talvez não, no açúcar, mas talvez eu possa aumentar no óleo, talvez eu possa aumentar na farinha, que é cesta básica nossa aqui do Nordeste, né? Então, assim, cara, ele mexeu no que é controlável. Ele não pode controlar se a venda vai aumentar, porque é incontrolável. Mas ele pode controlar qual é a margem que ele tem. Então, além disso, vamos trabalhar na diminuição das nossas despesas, dos nossos custos. Só que não é... E aí, quem tiver lá no Desafio Empresarial vai saber como fazer isso de forma estratégica. Mas já vou antecipar aqui, porque você também merece que está aqui e a gente entrega o ouro mesmo. Você tem que fazer uma qualificação dessas contas. E aí... Porque o cara acha que tem que cortar todos os custos aleatoriamente. Exatamente. E aí tem custos estratégicos e custos não estratégicos. Então você tem que fazer muito bem essa qualificação. E aí tem que estar lá no Desafio Empresarial que eu vou lhe ensinar como fazer isso. Desafio Empresa Lucrativa vai ser mês que vem e que a gente vai ensinar, dar tabelas, exemplos, vamos pegar na mão. Então participe e se inscreva de novo aí na descrição. É isso aí, show de bola. E então trabalhar esse controlável. Beleza? Vamos agora. Aí entra agora. Como é que eu aumento o meu faturamento?
como é que a gente coloca mais grana dentro da empresa para que a gente aumente a lucratividade e coloque mais grana. Geralmente a pessoa acha que só aumenta faturamento se diminui preço, se fizer ação promocional. Mas deixa eu dizer, essa não é a única maneira. Quer perguntar? Não. Pergunta? Não. E obrigado pela água. Então, só existem 3 maneiras de aumentar faturamento. Ou você aumenta o número de clientes, ou você aumenta o ticket médio, ou você aumenta a recompra ou a indicação. Simples. Cara, então assim, para aumentar o número de clientes, é só promoção? Rapaz, você que tá ouvindo, anote isso daí, viu? Isso é só tesouro. Anote. Tem que assistir o podcast com caderninho, irmão. Tem que ser, é verdade. Tínhamos que dar essa dica no início. Então já bota aí a galera que tá assistindo aqui. Tem que começar, tem que assistir o caderninho, é muito insight. Para fazer nosso script, tem que pegar o caderninho. Na próxima a gente começar, pega o caderno para crescer exponencialmente. Boa. E aí, é nesse ponto que, como é que eu faço para aumentar o meu número de clientes? Tem diversas estratégias. Você pode hoje fazer um collab com uma pessoa que você não vai precisar fazer promoção, só em a pessoa você ter a experiência. Quando eu falo collab, é uma colaboração com empresa parceira, com um influenciador digital. Você pode fazer um impulsionamento colocando um novo produto que atraia um novo tipo de cliente, sabe? Eu estou trazendo alguns aspectos aqui, porque se a gente fosse aprofundar, existem centenas de maneiras de atrair. Lá na X5 a gente passa, na imersão X5 a gente passa um turno inteiro só falando sobre isso, né? Exatamente. Estratégia pra caramba de vários segmentos. É isso aí. Segundo ponto, aumentar o ticket médio do cliente. E quando eu falo de aumentar o ticket médio, cara, às vezes ofertar mais. Eu fui para uma pesquisa que o Bradesco fez em nossas lojas, em diversas lojas de empréstimo consignado também, e ele queria saber por que era que as empresas não vendiam outro tipo de produto a não ser o empréstimo consignado. Eles gastaram milhares de reais e eu me senti tipo em um... Foi bacana em um reality show, onde a gente ficava lá e as pessoas iam sendo entrevistadas. Eles tinham feito uma entrevista gigante, mas eles fizeram algumas entrevistas pra gente estar olhando, tipo, sei lá, a pessoa não sabia que estava sendo entrevistada e a gente olhando. E aí a gente lá, e qual foi o motivo das pessoas não comprarem outro produto? Porque não era ofertado. Eles gastaram centenas de milhares de reais para descobrir que o motivo de não vender outro produto era porque não era ofertado. Então, muitas pessoas não compram outras coisas porque não ofertam. Exemplo, eu tenho uma loja de sapato, vou lá, compro o sapato. Pronto, compro o sapato e saio. Uma loja mais qualificada, vou falar aqui de Ricardo, nosso amigo lá do Power Mind, e que é dono das lojas Gabrielas. Gabriela é uma loja conceituadíssima de muito tempo em São Paulo. Cara, eu fui lá, ele, Patrício, vai visitar minha loja pra ver se tem alguma coisa. Aí, pô, tem que comprar alguma coisa, né? Aí eu fui e comprei um tênis pra Gabi, minha filha, um All-Star. Olha a propaganda do Jabá. E a vendedora viu, e vai levar meia? Pronto, levei meia. Mas, e pro senhor, não vai ter nada? Eu falei, primeiro pro senhor não, pra você, que o senhor tá bem lá no céu, né? Aí brinquei, não, mas... Aí ela falou, então tá bom, você tem que levar alguma coisa pra você. Aí comprei uma meia. Cara, se eu comprasse, se ela não tivesse me ofertado, só ia ter um All-Star. Então, aí nessa brincadeirinha a Rogéria estava comigo, aí ela teve que comprar mais um pouquinho. Ou seja, pelo fato da vendedora ter essa expertise, ter esse conceito muito claro, esse script de venda, compramos mais. Ou seja, temos que ofertar. Talvez o desafio de aumentar o ticket médio é só fazer uma oferta, que a gente não está ofertando. É simples assim. Muitos de nós não vendemos porque não ofertamos. E eu enxergo isso tudo e eu vejo muito a importância do fluxo comercial. As pessoas não têm fluxo comercial e ela depende da genialidade do vendedor. Aí fala, por isso que sempre tem um fulano que vende muito, porque às vezes o cara faz na intuição ou já teve uma experiência em outra empresa, só que ele não tem esse aprendizado como fluxo, como empresa, ele não domina isso. Aí quando o vendedor muito bom vai embora, leva todas as vendas, assim, toda essa expertise de venda que não fica na empresa. Mais uma vez, a importância de, cara, processo, que as pessoas acham às vezes que setor de qualidade, processo é para ISO 9001, que aí não entende que isso funciona em todos os passos da empresa, até para você vender mais e ganhar mais dinheiro. É isso aí, não precisa tirar ISO 9001 não, só faça o que tem que ser feito. E é bacana que é o processo que a gente está fazendo aqui na X5. A gente está construindo nossos scripts de venda, estamos construindo um processo de venda. A gente está contratando vendedor agora, porque a gente fez tudo, começou como MVP, o negócio deu certo e agora virou uma empresa que já está com dezenas de funcionários e que a gente está nesse processo de crescimento.
A fase que nós estamos agora é justamente estruturando o nosso comercial e é aprendizado. E você tem que ter esse nível de maturidade que tem. Mas não dá para ficar como está. Temos que ter essa evolução. Então, caramba, o que você vai fazer para que esse cliente compre mais de você? Entende? E aí tem que aumentar esse ticket médio. Tem diversas estratégias. Cross-sell, que é o clássico McDonald's. Você vai lá, um hambúrguer sozinho é R$18. Aí você pega O hambúrguer pacote. com a batatinha, com tudo, é 25. Meu irmão, sei lá, eu nem sei se tem tempo que eu não vou lá, o preço não tá certo, né? Mas você compra todo o pacote só, mas na verdade o preço não é... O preço já era para ser aquele mesmo, ninguém compra só o hambúrguer. Então é muito melhor comprar o combo. Então começa a fazer combos, começa a criar essas maneiras, treina o seu vendedor para ofertar mais para o seu cliente. E o terceiro aspecto é aumentar a recompra ou a indicação. E aí é necessário muito, mas muito necessário, o empreendedor ter um CRM. Ele precisa ter um sistema para saber... O que é CRM, Patrícia? CRM é um sistema que faz a gestão do cliente. É um sistema que faz a gestão das vendas, que você sabe quantas vezes o seu cliente foi na sua loja, quantas vezes ele comprou de você, qual é o contato dele. Você tem dentro desse sistema o comportamento do consumidor. Beleza? Show. E a maioria das empresas não fazem esse processo. O que é louco é que elas nem sabem quem foi o cliente que comprou. Vai lá, fez a compra, não pede o nome do cliente, não pede o CPF. Eu acho massa as farmácias. A farmácia, meu irmão, toda vez que você vai comprar, qual é o teu CPF? Parece que é obrigatório agora comprar com CPF. Eu vou fazer um teste. Eu me veio na mente agora, eu disse, eu não vou dizer meu CPF não, para saber se eles me vendem. Que a primeira pergunta que eles fazem me dá seu CPF. Por quê? Ele já cadastrou lá, a pessoa já tá vendo minhas todo últimas seu compras, histórico. ele já me dá aquela impressão lá com os meus descontos. O desconto, cara, o desconto é interessante, ele sabe todo o meu comportamento, ele só dá desconto naquilo que eu já comprei. Então me dá nas minhas coristinas, para evitar os meus espirros e, cara, os antigripais, aí ele dá lá as vitaminas. Cara, então a gente precisa ter isso no nosso negócio. E não é só a grande empresa que pode fazer isso, não. Existem diversas ferramentas baratas que você precisa fazer isso, sabe? Então, Vital, a gente precisa aumentar a recompra. Então, se eu sei que meu cliente compra só uma vez por mês, vamos fazer com que ele compre 2 vezes por mês? Se ele vier comprar 2 vezes, eu já aumento 100%. Se ele vier 3 vezes, 4 vezes. Entende? E às vezes e sempre a tendência é que seja muito mais fácil você vender para um cara que já comprou de você. É isso que as pessoas não entendem. Elas estão tão preocupadas em trazer o cara novo que não conhece, que, claro, temos que trazer pessoas novas, mas ela esquece. Esse que é o desafio. Esse que é o grande problema. É esquecer de vender para os clientes que já são antigos, que são formadores de opinião, são eles que te indicam pessoas, são apaixonados pela marca, mas você não oferta, não faz nenhuma ação para eles. E nada melhor do que você encantar os seus clientes, sabe? Dar uma experiência, fazer seu cliente ter resultado. Porque se você colocou esse cliente para ter resultado, ele vai recomprar de você, ele vai te indicar pessoas, mas muitas vezes ele precisa ser provocado para isso. Ah, ninguém acorda aqui, a não ser... enfim, não vou falar não. Mas ninguém acorda dizendo assim, hoje eu vou acordar, quero ir comprar sapato. Né? É melhor eu economizar o final da minha fala, né? Mas ninguém acorda assim, hoje eu vou lá pegar um empréstimo. Eu tenho que provocar para as pessoas, dizer, cara, você precisa pegar um empréstimo, você precisa reformar a sua casa. Às vezes a pessoa tá lá com chuveiro, não troca chuveiro. Cara, você tem que ligar, e aí, tá na hora de trocar o chuveiro, você me comprou esse chuveiro já tem 20 anos, tá velho demais. Brincadeiras à parte, mas nós temos que saber conhecer o comportamento do nosso consumidor. E era uma coisa que eu iria falar lá no início, mas eu deixei de fato para o final de forma proposital. Como é que eu começo a colocar a minha empresa acima da linha da morte? Agora, eu diria que é o mais disruptivo. E geralmente a gente deixa pro final, né? Hoje nós estamos vivendo em um momento que a gente precisa colocar o cliente no centro do nosso negócio. Eu tenho que melhorar a experiência para o meu cliente. Eu tenho que conhecer o meu cliente para dar o que ele quer. Não é mais o cliente se adaptar ao que eu quero. Nós estamos vivendo uma realidade completamente diferente. E talvez a sua empresa está caindo venda, a sua empresa não está fazendo o que tem que ser feito, não está faturando o que pode faturar, porque você perdeu a identidade do seu cliente. Você não sabe mais quem é o seu cliente. A sua solução já não atende mais o seu cliente.
Então é hora de voltar o cliente para o centro da empresa, começar a atender a necessidade dele, que essas coisas vão acontecer de forma mais natural. É ter obsessão pelo cliente. Exatamente. Lembra que eu falei que a gente falou até agora sobre o ambiente interno? Para o ambiente externo você precisa ter uma obsessão muito forte pelo seu cliente, que é a primeira alavanca lá das alavancas de crescimento que a gente da alavanca da exponencialidade. Mudamos o nome porque era alavanca de crescimento e agora na minha tese, na nossa tese as alavancas da exponencialidade, que a gente passa na terça-feira, na terça-feira não, no terceiro dia, só falando de como a pessoa aumentar o faturamento, e a gente trabalha fortemente sobre a obsessão pelo cliente, colocar o cliente no centro, melhorar a experiência desse cliente, fazer com que ele se sinta pertencente à marca, com que ele se apaixone pela marca. Então é isso que a gente tem que fazer. No ambiente interno, a gente precisa levar o nosso cliente a dizer assim, cara, essa marca é minha. Eu não sou cliente dele. A Amazon, eu me sinto dono da Amazon. Cara, o que a Amazon faz, vou falar agora o Mercado Livre. Eu estava tão bem com a experiência da Amazon que eu nunca tinha comprado no Mercado Livre. Só que aí o que aconteceu? Eu estava fazendo lá a quadrinha de beach tênis lá em minha casa, que eu gostei pra caramba, inclusive você ganhou de mim, você nunca mais vai ser convidado lá pra registrado. Você, só uma pergunta, eu pulo o muro. Só uma pergunta, você já foi jogar depois que você ganhou de mim? Você recebeu o convite já? É verdade. É verdade. Você não vai mais jogar lá, irmão. Cara, no primeiro dia ele ganha de mim, então, enfim, fiquei magoado. Eu vou ligar pra Galega vai abrir a porta. Mas aí o que acontece? Aí tinha alguns produtos que eu não consegui achar na Amazon, porque vinha de compra internacional e eu fui no Mercado Livre. Cara, eu comprei. A experiência minha foi bacana. O Mercado Livre tá top. Ele conseguiu entregar um produto, eu comprei no feriado. Não, eu comprei no feriado. Ele entregou, era feriado aqui na quinta, foi 7 de setembro. Foi feriado na quinta. Aqui em Lagarto foi feriado na sexta. Aí veio sábado e domingo. Ele entregou na segunda. Aqui em Lagarto. Sabe? Ele teve um que entregou no domingo. Porque ele disse que podia receber todo dia, pode. O cara veio entregar domingo. Então, eles criaram uma logística, uma experiência. Cara, toda hora um nomezinho. Olha, para receber, você tem que botar alegria, tem que botar abundância, vontade. Cara, a experiência que eles me fizeram encantaram. Agora eu já não vou mais comprar só na Amazon. Eu vou comprar no Mercado Livre também, porque a minha experiência de compra foi muito boa, sabe? Então, e olha que coisa louca. Talvez eu não tô dando, eu tô reclamando, dizendo que meu concorrente derruba o preço, que ele faz um trabalho errado, mas talvez ele tá dando uma experiência melhor para o nosso cliente. Enquanto eu não vou lá. Vai lá, faz uma pesquisa de mercado, vê o que é que seu cliente tá. Se é um restaurante, vai comer no restaurante. Se é uma loja de sapato, vai comprar uma meia lá. Vai fazer negócio com o seu concorrente para saber o que é que ele faz de melhor. Exatamente. Então, é isso. No ambiente interno, a gente trabalhou domínio óbvio, coloca a tríade do engajamento, coloca as alavancas da exponencialidade. Tudo isso a gente passa lá na imersão X5, 3 dias focado nisso. E no ambiente externo, tinha muito para a gente falar, mas foca no cliente, sabe? Poderíamos passar mais 2 horas falando aqui, mas já tem suficiente para a pessoa sair para estar na zona acima da linha da morte. Uau, eu acho que esse podcast ficou top, viu, irmão? Ficou top, até já passamos do horário, até de tanto, quer dizer, não tem horário, né? Mas passamos da nossa média porque o conteúdo foi top. Quer deixar alguma mensagem final pra galera? Minha mensagem final vai ser convidando todo mundo. Já vou deixar minha mensagem final. Eu quero já reforçar para todos aqueles que, primeiro, curtam aqui o nosso podcast, já segue a gente aqui no YouTube, liga o sininho, cara, esteja aqui, vocês estão vendo o nível de profundidade e de transparência e de clareza mesmo de informação, essa é a nossa missão, tá? Então esteja com a gente no desafio gratuito, é um presente que nós estamos dando, como você aumentar seus lucros. Nós vamos falar coisas que nós falamos aqui superficialmente, mas lá muito mais profundo e detalhado, vai ser em outubro. E se você quiser estar com a gente na imersão X5, também fala com a gente nos comentários ou nas nossas redes sociais, segue Patrício no Instagram, a X5, me segue lá no Instagram e se relacione com a gente. Nós estamos aqui para lhe servir. Então, minha mensagem final é essa e deixa a mensagem final. Hoje estava iluminado, irmão. Estava iluminado. É Deus, é Jesus Cristo que vai iluminando e colocando.
eu quero encerrar dizendo para o empresário e para a empresária, para o amigo e amiga que está nos assistindo, que dá para a gente viver acima da mediocridade, sabe? Esse mundo nos impõe a gente viver a média. Mediocridade é você viver na média. Nós vivemos em um mundo negativo, nós vivemos em um mundo onde as pessoas não querem viver acima da mediocridade, elas escolhem não viver acima da mediocridade, elas querem viver viver na média. E eu gosto muito da frase de Oscar de Israel, que ele diz: é gosto pervertido satisfazer-se com a mediocridade quando o ótimo está ao nosso alcance. Uau. Cara, essa frase ela tá impregnada na minha cabeça e eu traduzi para o nordestinês. É safadeza você não fazer o seu melhor quando ele está ao seu alcance. Então, assim, busque fazer o seu melhor. Esteja descontente com os resultados que você tem e busque melhorar cada dia. Ainda que o seu caixa esteja bem, melhore ainda mais. Traga para a sua empresa uma realidade de melhoria contínua. Cara, a Toyota tá o tempo todo melhorando, a P&G tá o tempo todo melhorando, a Apple tá o tempo todo melhorando. As grandes empresas estão o tempo todo inovando, melhorando, buscando melhoria. Hoje a gente falou lá na live, né, sobre inovação incremental, sobre inovação radical, sobre inovação disruptiva. Comece com a inovação incremental, se preciso for. Domine o óbvio do seu negócio. Faça o que precisa ser feito. Mas comece escolhendo viver acima da mediocridade. E como é que você pode fazer isso? Eu tenho uma sugestão. Esteja junto com a gente, se aproxime da gente. Nós estamos tendo diversas imersões, diversos programas focados em contribuir com o crescimento do empresário e da empresária. E com a certeza absoluta de que nós entregamos o nosso melhor e que causa uma transformação real na vida do empresário. E eu vou encerrar falando mais duas coisas. Busque não apenas a evolução do seu negócio, busque a transformação do seu negócio. Porque evoluir o seu negócio só vai dar talvez mais alguns anos de vida para ele. Porque tem gente transformando o seu mercado. Então esse é o grande desafio de nós como empresários modernos, conhecendo a mentalidade do consumidor que muda o tempo todo. E a gente entender que enquanto nós evoluímos, nós precisamos transformar a realidade do nosso negócio. É isso, é o meu recado final. Conte comigo, empresário, empresária. Saiba que você não está sozinho nem sozinha nessa jornada. Conte com o Vital, conte com a X5 para levar para você paz e prosperidade nos seus negócios e nos seus lares. É isso aí. Uau! Então chegamos ao fim, mais um episódio do X5 Cash. Boa! Esse foi top. Nos vemos no próximo domingo, nesse mesmo horário, tá? Siga também as nossas redes, veja os cortes, compartilhe também se você curtiu essa mensagem. E nos vemos em breve, cada vez mais próximos. E vamos pra cima. Fechou! Valeu!